Ia da Santa Luzia. Vamos pra cá. FM Eldorado, programa Painel Popular, portal Elesbão News e o quadro Contos da Bola desse domingo. Entrevista um dos bons jogadores da história futebolística de Elesbão Veloso, Francisco das Chagas Nunes. Falarmos assim, poucos irão conhecer, ter conhecimento, mas se referir a pessoa de baladeira, aí fica mais fácil. Os elesbonenses vão conhecer e vão saber da representatividade que o Baladeira teve e continua tendo ainda, por que não dizer, para o futebol de Elesbão Veloso. É verdade que ele sempre foi um militante, um jogador amador, mas tem aqui a sua história para contar. Inicialmente, Baladeira, dizer da satisfação de conversar com você e saber como é que começou essa paixão pela bola. Boa tarde. Boa tarde, Neto. Primeiramente, meus cumprimentos a todos os rádio ouvintes da FM Eldorado. E a paixão pela bola, eu já nasci em Botafogo, vendo o Botafogo jogar, falando em Garrincha, falando em Jairzinho, Newton Santos, que foi um dos maiores laterais esquerdos do mundo. E nasceu daí. A minha paixão pelo Botafogo e também eu ia muito fui pra Teresina e lá a gente ficava perto, eu morava perto do Lindolfo Monteiro, na época era do Tiradentes, surgiu o Tiradentes, e aí vinha aqueles jogadores, Caio Cambalhota, Ventilador, Milton, Cima, Batistinha. Aí você ia pra lá, a gente ficava perto, dava um quilômetro mais ou menos, e nós ia da Rua São João, o Lindolfo Monteiro assistir, ver os treinamentos do Tiradentes na época com Toninho. Aliás, você teve a oportunidade de treinar com esse pessoal? Então, o Garfield morava ali na Rua Santa Luzia. O Garfield também era goleiro. E ele me convidou um dia pra gente fazer um teste lá no Tiradentes. Que era nós morávamos ali na Firmino Pires, São João com Firmino Pires. E nós tínhamos que ir lá pro Cefap, longe, você tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, nós tínhamos que ir de pé, nós ia a pé mesmo. Cortava ali a Miguel Rosa e Pissarra, aí saía, aí chegava. Tem muito amor, né, Baladeira, para fazer isso? Nossa, foi doido, naquela época a gente tinha. E aí chegava, o engraçado que o juvenil, naquela época, era só um campo só, ainda hoje está lá o campo, o Cefap. Você tinha que sair 12 horas de casa, depois do almoço. Porque o time da base, o time de junho, treinava 2 horas, porque o time profissional treinava 4 horas. Sol quente, né? Nossa senhora, sol mais quente do mundo. Baladeira, você recordou um pouco aí do futebol piauiense, e se comparado àquela época, hoje o nosso futebol piauiense de longe não chega a ser o que era. Na tua opinião, o que é que contribuiu para esse retrocesso do futebol do Piauí? Rapaz, primeiramente é dirigente. Dirigente, apoio, não tem. Naquela época o Tiradentes foi o Tiradentes porque, na época, descontava. O amarelão da PM. Descontava do salário do militar, descontava, na época era vamos dizer que fosse R$1 na época, um cruzeiro, né? De cada policial militar, quantidade de policial militar que tinha. Então, você descontava, a federação dava apoio, e aí teve como formar um time vencedor, que foi até respeitado nacionalmente, porque o Tiradentes era temido na época, porque ele trouxe jogadores de renome, Caio Cambalhota, Vicentinho, Murilo, aquele Murilão, Tinteiro, o Birani. Sem falar que tinha o Cima também, né? Sem falar que nós tínhamos nossos ídolos, hoje não tem. Você vai lá no River, não tem um jogador de Teresina jogando, não tem assim, a Teresina mesmo ali, o futebol do Piauí, não tem mais não tem um jogador que tem. E lamentável, Baladeira, outro fato, eu acredito que você, na época que morou na capital, tenha acompanhado algum Rivengo, quando se tinha Rivengo que dava 30, 40, quase 50 mil pessoas, e hoje não se tem um Rivengo com no máximo 5 mil, quer dizer, é lamentável. O último Rivengo que teve, parece que teve 500 espectadores no Lindolfo Monteiro. Brincadeira. Nossa senhora, isso é uma coisa lastimável um negócio desse. Porque eu cansei de assistir jogo ali, Tiradentes, que não era um time de massa. Tiradentes e Rio, 30 mil pessoas. Você falou da sua paixão ainda há pouco pelo Botafogo. E aqui no Piauí, você tem algum time assim de sua preferência? Você tem uma simpatia? Eu torço pelo Rio. Torcedor do Rio. Torço pelo Rio. Baladeira, lá no princípio você falava de Newton Santos e quis o destino que numa ida sua, ainda que ligeira, a Brasília, quando você chegou a residir em Taguatinga, lá você estabeleceu um contato com o Newton Santos, né? Então, eu fui pra lá pra ver essa questão de trabalho, né?
E aí não tava pintando. O objetivo não era bola, não. Não, mas aí a minha prima morava no edifício Minas Gerais, no 10º andar, e coincidentemente morava lá seu Newton Santos e um jogador Edivaldo, lá da Bahia. Eles moravam um apartamento e outro em outro. E o CT de treinamento, a sede do Taguatinga, que era o TEC chamado, era da frente o edifício. E aí, ele vizinho lá da minha prima, eu fiquei conhecendo ele, aí ele chamou, perguntou se eu queria fazer um teste, eu fui. Como é que foi o contato com o Newton Santos? Como é que é o Newton Santos como pessoa? Muito bom, um cara legal, um senhor já muito testativo. Ele, na hora que eu falei que jogava futebol e tal, ele disse, não, pois vamos lá, vamos lá, garoto, fazer o teste e tal. Não é... Aí eu falei que a idade eu já tinha na época 20, você tem que começar novo, né? 26 anos eu tinha. Ele disse, não tem problema não, você vai lá. Aí nós passamos uma semana fazendo o teste, mas é difícil, vem atleta do mundo inteiro. Você vai num clube daquele ali, mas você pensa lá tem atleta do mundo inteiro, a concorrência é muito grande, não tinha como. A propósito, passou pela tua mente, tua cabeça, um dia ter sido um jogador profissional, e aproveita o ensejo para saber se você teve essa oportunidade. Tem, mas a gente tem muita decepção. Você vai no treinamento daquele ali, a pane ali é grande demais. Lá do Tiradentes mesmo foi isso. Eu via lá, de perto, eu falei pro grafite aqui não dá pra gente sonhar não, meu irmão. Não dá pra sonhar não. A panelinha aqui é muito grande. Hoje as oportunidades são maiores em relação àquela época, Baladeira? É, porque hoje um empresário pega um jogador que não tem nem qualidade, bota, se ele tiver sorte e pegar um empresário bom, ele tem muita qualidade não, só precisa ter tamanho. Os caras procuram hoje é o tamanho do jogador, que altura, qual é a altura do jogador. Naquela época não, você procurava era a qualidade, né? Hoje não. A altura do atleta. Então, com um empresário bom e muita sorte, você pode encaixar. Você diria, hoje tem muito cara ruim de bola aí que tá se dando bem. É lógico, tem muitos, não é pra estar envergando a camisa de um Flamengo, de um São Paulo. Você vê o jogador aí, rapaz, limitado, visto na camisa de São Paulo. Brincadeira. Baladeira, e vendo aqui pro plano local, pro nosso futebol, qual é a recordação que você tem do futebol daquela época e se dá para comparar com o futebol dos dias atuais? Não dá porque naquela época, depois da era Bigueleu, parou na era Bigueleu. Você não vê mais esse jogador, qual é o atleta que você vê. Teve aí o Juninho, ele com muito esforço, ele também não teve sorte, porque eu acredito que ele tenha mais. Ele tem mais bola do que muitos jogadores que da época dele que foram aproveitados. Mas ele não teve sorte. Então parou nele, de lá pra cá você não vê mais uma O Juninho, no resto da dúvida, você foi uma das figuras responsáveis, trabalhou esse lado dele aí. Por que de repente não deu certo, né? Então, porque eu via nele a qualidade de um atleta que ele podia ser um profissional, certo? Que ele podia vestir qualquer camisa de qualquer time do Nordeste. Comparado a outros jogadores que a gente vê, eu acharia que ele emplacava, mas ele não deu sorte, é isso que eu te falo. Ele não deu sorte e não teve um empresário bom pra emplacar ele. Mas olhando o momento, você volta a bater naquela tecla. Tem muito jogador em clube profissional que talvez hoje seja pior do que o Juninho. Não, quer dizer, não joga a bola que o Juninho joga. Então, é isso que eu te falo, não joga. Muitos deles não jogam, a gente vê. Faltou, de repente, Baladeira, alguém para ter trabalhado esse lado emocional dele, ou até lá para as bandas onde ele estava, São Paulo, alguém para chegar, conversar, trabalhar, porque afinal de contas é um jovem. Então, faltou isso aí também, mas faltou principalmente aquele empresário para dizer, eu te coloco, eu vou te citar exemplo, aquele rapaz de Francinal, o Paulo Júnior. Ele teve sorte, mas um cara que emplacasse ele na tráfico. Hoje está nos Estados Unidos. Estados Unidos. Quer dizer, um jogador que eu acredito que mundo afora aí, Brasil afora, tem jogador daquela qualidade ali, aqui em Elas Bom, em qualquer outro lugar, tem a mesma qualidade, mas ele teve sorte mesmo. Ele foi lá e o cara emplacou ele na tráfico, pronto, ele é um profissional, agora ele vai encerrar a carreira dele jogando em clube profissional e ganhando muito dinheiro. Baladeira, além do Juninho hoje, nos dias atuais, você vê aqui jogadores que poderão, quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos, sei lá, se trabalhado, se ele tiver a sorte também, como você já colocou, jogar num grande clube? É desse pessoal mais, assim, jogador de 20 anos pra frente não tem não. Agora de 9-3, 9-4, 9-5, eu acredito que tem. Eu aproveito para saber como é que anda aí o projeto da Escolinha do Zico, que você está trabalhando nesse lado. Como é que anda essa garotada aí? Então, nós fomos fazer aí um curso, novamente uma reciclagem do curso
para treinador de futebol novamente. Nós já tínhamos feito um no ano passado, agora nós fizemos outra reciclagem lá em Teresina. O pessoal da coordenação veio de Brasília. E aí ficou acertado que nós já estamos trabalhando esse pessoal já desde o ano passado, que foi firmada a parceria da prefeitura aqui, o prefeito Dr. Dezinho firmou a parceria com a Escolinha Zico 10 no ano passado, e esse ano ele ratificou de novo, tornando firmar a parceria. E no ano passado era mais caracterizada a inclusão, né, social. Quer dizer, se o menino não for ser um jogador de futebol, ele vai ser um cidadão profissional liberal. E é isso o objetivo da escolinha, mas é esse. Já para esse ano ficou acertado lá que, além da inclusão social, também vem aí a cata do talento, certo? Então, pelo menos 1 ou 2 atletas nós vamos levar no final do ano para Brasília fazer um teste no CFZ, lá em Brasília, para que o atleta um teste para saber se o atleta tem qualidade técnica para envergar a camisa de um clube do Brasil. Como é que anda aí a questão da parceria com o Barras? Que a gente sabe que no ano passado, no Campeonato Piauiense Sub-18, pelo menos 2 ou 3 atletas de Elesbão envergaram a camisa do Barras no campeonato. Aqui anda a parceria. Então, o Barras entrou no processo político lá, mudou de prefeito e foi aquela confusão danada, mudou de dirigente. O Barras também fraquejou no Campeonato Piauiense, está aí. A prefeitura deixou de dar apoio. E também o canal que nós tínhamos lá com o Reinaldo Barras também fracassou. No ano passado teve mais apoio, esse ano não teve. Mas era muito mais entre eu e ele, não era nem aqui da prefeitura, não, era entre eu e ele mesmo, entre eu e nós levávamos esse menino, entre eu e o dirigente lá, o Reinaldo Barros, que eu levava o professor Antônio Lebinho, que também me ajudava nessa parte. E com muita honra que eu trabalhei com ele, que ele é um cidadão muito bom também, entende muito bem de futebol também. E aí, juntando as duas cabeças, a gente chegava a um termo certo no futebol. Então, o que acontece? Acabou, isso aí acabou essa parceria entre nós aqui e o Barras. Não foi nem pela parte nossa, foi mais que a prefeitura dava apoio, dava o carro, eu mesmo levava os meninos. Nisso aí, ninguém vai dizer que não dava, porque a prefeitura dava apoio. Fala dele, não resta dúvida que essa questão que você mencionou aí de Barras, questão da política partidária com o futebol atrapalha, né? Foi citado o caso do Barras, e se a gente lembrar Pix também, que já foi em estrutura, hoje não está aí. Então, como eu te falo, o Pix e o Barras é o maior exemplo disso. Por causa a confusão política lá no município, saiu o prefeito, entrou outro, e aí quem entrou não deu continuidade financeira, porque isso aí tem que ser dinheiro. Futebol, ninguém faz futebol sem dinheiro, ninguém faz milagre no futebol, não, tem que ser com dinheiro, meu amigo. Se não tiver, não adianta, que você não consegue fazer futebol. Então, só para concluir a questão do Barras, nós estávamos levando os meninos, não houve mais a parceria, mas pelo fracasso deles mesmos lá, pela parte da gente, estava dando certo. Mas, de qualquer forma, nós botamos 2 meninos para disputar um sub-18 que nunca tinha acontecido. Os meninos foram bem, mas infelizmente o Barras fraquejou. Fala dele, nós tocamos aqui ainda há pouco no Juninho, que teve, quem sabe, a oportunidade, a possibilidade de ser um jogador profissional, e deixamos de mencionar aqui nomes que inclusive fizeram parte aí do cenário futebolístico de Elesbão Veloso, a tua época, são atletas que jogaram contigo. 2 exemplos aqui, o Biguelê e o Rogério. Tiveram também, na tua opinião, oportunidade de serem jogadores profissionais? Não, tiveram também. O Biguelê jogou no River, o Rogério jogou no Flamengo, jogou no América lá de Codó. Agora, acho que o problema extra-campo, eles não conseguiram emplacar. Porque é aquilo, meu amigo. Se você não tiver um preparo psicológico para ser um profissional, você não adianta que você não vai ser, não. Você tá, eu vou te dar um exemplo aqui. Lá nesse congresso lá em Teresina, lá na Escolinha do Zico, o coordenador me falou que levou 40 garotos do Pará para fazer teste lá. 40. Só ficou 20. 20 veio embora por problema psicológico. Ele não aguenta estar longe da família, não aguenta estar longe da namorada, não aguenta estar longe do pai nem da mãe. Então, isso aí faz com que o atleta muitas vezes não é a qualidade técnica dele, não, o problema é psicológico. Fala dele, você falou aqui em Pará, e a gente poderia citar que você de certa maneira é um olheiro, né? Falei em Pará, eu lembrei do Cafu, né? Cafu, quando chegou aqui em Elesbão Veloso, há 6 anos atrás, que ele teve uma vida quase toda lá no Pará, você disse que quando viu ele pegar na bola lá no estádio Nogueirão, disse aí dá pra coisa.
E aí ele, inclusive, fez parte daquele grupo de Elesbão, que foi campeão da Copa JVC em 2006 e muito recentemente foi campeão pelo Independente, lá de Tucuruí, campeão paraense. De certa maneira, isso é satisfatório, né, pro futebol de Elesbão Veloso, um atleta nosso ser campeão lá. Então, a gente fica satisfeito porque ele jogou aqui, né? E a gente via, então, aquilo que eu te falo, o Cafu tem uma qualidade impressionante. Profissional mesmo. Agora ele não tem responsabilidade. É a deficiência dele, talvez? Eu acho que ele não tem responsabilidade para encarar a profissão, mas, vamos dizer, e hoje ele já deve estar com 28, 29 anos. Uhum. Já tá, mas naquela época, se ele tivesse encarado mesmo o profissionalismo com responsabilidade, ele era um atleta de nível. Ele podia estar jogando até no Remo, naqueles clubes lá do Pará mesmo, de força maior, que é o Remo e o Paysandu. O futebol parece uma decadência no momento lá do Pará. É outro que vive em decadência. O Remo mesmo fechou com as portas agora. O Remo, um clube de maior torcida do Pará, fechou as portas pela má gerência dos dirigentes, que quer os clubes somente para sugar dinheiro, a palavra correta é essa, para roubarem os clubes, sucatear os clubes. A maioria está desse jeito. É clube do Remo, River, é Flamengo. Você vê, o Flamengo é uma tristeza ali, a sede do Flamengo em Teresina. Rapaz. Aí a campanha da Academia não ganhou um jogo sequer. Não ganhou um jogo, rapaz, aquilo é uma tristeza, o negócio daquele. É lamentável que um time da grandeza do Flamengo acontecesse aquilo que aconteceu com ele. Baladeira, então como um atleta amador, você diria que é realizado, né? Porque jogou aqui em Elesbão Veloso em vários clubes, envergou também a camisa da seleção de Elesbão Veloso, vindo a ganhar também intermunicipais. De que maneira você traduziria essa tua passagem pelo futebol amador? Muito boa, muito boa. Disputei intermunicipal em 78, já em outros Francisco Aires, aí comecei. Disputei 79 já aqui em Elesbão, com o doutor Aguinaldo, que era o dirigente, o maior dirigente de futebol que eu já vi, futebol nosso. Oxalá todo dirigente fosse igual ao Aguinaldo. O Aguinaldo contribuía pesado. Nossa, o Aguinaldo tinha ele era um dirigente profissional. Uhum. Apesar de ser um amador, mas ele era um dirigente profissional. Tinha toda a artimanha de conduzir um time de futebol. Então, em 79 nós beliscamos. Foi vice-campeão? Fomos vice-campeão contra Piripiri, perdemos um jogo na prorrogação. A 80 deu troco. A 10 minutos da prorrogação nós tomamos um gol lá e aí o Piripiri foi campeão, na época com Flávio Sabarás. Logo em seguida, em 80, nós fomos uma revanche e demos troco. Ganhamos, desta vez no tempo normal, de 2-1. Eu sei. Aí voltamos a disputar em 86, passamos da primeira fase. E em 90 nós chegamos entre os 4. 91 foi aquele jogo da confusão, novamente com o Piripiri. Como é que ficou aquilo ali, mano? Aquilo ali, o juiz deu como encerrado o jogo lá, porque houve uma confusão generalizada dos atletas. E meses depois a PCDEP julgou procedente o título Elesbão Veloso, porque a confusão foi generalizada por parte do time de Piripiri. Então, como a culpa foi deles lá, a PCDEP entendeu que Elesbão Veloso não tinha nada com isso e que o título foi para Elesbão Veloso no tapetão. Em 96, a seleção de Elesbão foi campeão, né, da Copa dos Campeões, né? Já da Copa dos Campeões, aí já era um campeonato diferente, era os campeões de intermunicipal, que no caso aí já era menos seleções, né? Eu me lembro que nós fomos jogar em Floriano, nós ganhamos de de 4-0 lá em Floriano, lá dentro. E nessa época o preparo físico nós estávamos no começo de temporada, mas nós ganhamos o jogo de 3-2 lá e ganhamos de 1-0 aqui com o gol do Bigueleiro. Que amigos você destacaria aqui, Baladeira, no futebol, que você tem recordação da tua época aí como jogador de futebol? Tunda é um exemplo disso. Tunda hoje é meu amigo. Eu admirava o Tunda, escutava bem com a perna esquerda. O nosso amigo Emílio também, muito bom jogador. O Gonzaga do Arlindo, o ID dos maiores laterais, que eu fui reserva do ID há muito tempo. Sentei muito no banco pra ele. Jogava muito. Ele tinha mais qualidade que eu. É doido, não tinha condição de jogar no lugar dele não, porque ele era um lateral acima da média, mas ele jogava nas duas laterais. E o Malta, Dr. Gilvan era um craque de bola. Jogava muito. Jogava de atacante, ele jogava na época ponta direita, muito rápido, muito veloz. Era fazedor de gol, tinha faro de gol ele. Baladeira, você crê ainda que Elesbão Veloso um dia venha a ter um futebol a nível do que já foi uma época, digo em termos de revelar
jogadores? Mas eu acho que não é só Elesbom Veloso, não. Acho que é lugar nenhum mais. O futebol mudou demais. Não é só Elesbom, não. Essa decadência está em qualquer cidade que tu vai, tá do mesmo jeito. Na tua concepção, o que é que contribuiu para essa problemática? É o que muitos falam, essa questão aí de droga, de alcoolismo? Menino hoje de 15 anos tá bebendo cerveja. Naquela época ninguém bebia cerveja, não vivia nos bar numa festa dessa daí bebendo cerveja, não. Pô. Menino naquela época vivia, não tinha esse vício que tem hoje, não. Então o menino hoje, tu faz uma seleção dessa daí, aí na hora que termina o jogo o menino já pergunta onde é a barca. A barca é a cerveja. Sim. Naquela época não era isso. O interesse é pouco. Né? É pouco. Então, não é só em Elesbom, não. Como é que vocês trabalham o emocional desses garotos aí, o psicológico dele no dia a dia, digo, lá na escolinha do Zico? Isso aí, todo dia eu falo pra ele, todo dia eu falo. Toda vez que é pra fazer um treinamento, nós vamos dar o treinamento, eu faço uma pré-eleção com esses meninos, abrindo o olho deles, falando o que passou pra trás, falando o que é agora, que eles têm que a vida não é essa, você tem que pra ser um atleta profissional, você tem que abdicar de muita coisa, porque a arma do atleta profissional é o corpo. Se ele não tiver o corpo, meu amigo, aí não tem condição de ser atleta. Por quê? Porque você tem que se concentrar. Cara que for partir para ser um profissional, ele não pode beber, ele não pode ir para noitada, ele tem que... Concentração total. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Se não tiver, não adianta não, meu amigo, que não vai chegar lá não. Olha, vamos voltar a falar aqui rapidamente do futebol nacional, no caso aí do seu Botafogo, que você tem essa grande paixão. Como é que você está vendo aí esse início de Campeonato Brasileiro? Ele tem que dizer início que ele só está com 10 rodadas. 10 rodadas. Não, o que eu vejo é o seguinte, gente, é muito pouco tempo, mas o Corinthians já se distanciou, já vai com 7 pontos. Uma vantagem de 7 pontos no segundo colocado, né? Uhum. Então é uma vantagem muito boa, certo? Não deixa de ser uma vantagem muito boa, mas é isso mesmo, ali, nas últimas rodadas ali vai ficar São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, uhum. Os times de top, de elite do futebol brasileiro, pelo menos... E o Botafogo? Pelo menos... Não, eu acho que o Botafogo vai lutar para ficar na Copa Sul-Americana. O Botafogo não tem elenco para disputar o título. Seleção brasileira, como é que você viu esse fiasco aí na Copa América? Ridículo. Eu nunca tinha visto um treinador fazer uma substituição num jogador, ele ganhando o jogo de 1-0, um jogador, um meio de ligação, só porque ele tomou um cartão amarelo. Coisa triste, rapaz. Só porque ele tomou um cartão amarelo. O Dunga acertou no ano passado quando não levou o Neymar e o Ganso? Agora que a gente vê que ele acertou, né, rapaz? O Nilmar e o Ganso, aliás, Neymar e o Ganso, ninguém vai discutir a qualidade técnica deles, mas eles precisam de experiência, cara. Ele ainda não era um jogador ainda para resolver aquele problema da seleção no ano passado, que as pessoas pediam aquilo ali, eu via muita gente pedindo, mas ele não tinha ainda. Todo mundo estava vendo só o emocional. Emocional, ele não tinha experiência necessária para resolver o que ficou faltando no ano passado, não. Então, nesse ponto aí agora que a gente vê que ele acertou. Fora a vida futebolística, vamos falar aí o que é que você fez da vida, o que é que você faz da vida. Eu trabalhei no utilizo como trabalho, né? Exato. Trabalhei no banco, olha meu amigo Marconi, trabalhei no Banco Econômico, foi o meu primeiro emprego, Banco Econômico. Trabalhei 5 anos no Banco Econômico, para mim foi um aprendizado muito grande. Você trabalha numa agência bancária daquela, você aprende muito, certo? Então o banco, por uma questão política também da época do plano real, aquele negócio, aí o banco entrou em falência, fechou. Eu ingressei no serviço público na prefeitura, estou até hoje, também não tenho que me queixar não, pra mim tá bacana. Família, 2 filhos, né? 2 filhos, né? A Diva e o Andrei e a minha esposa Ana Lúcia. Tudo bem. Baladeiro, agradeço a gentileza que você deu aqui de falar um pouco da sua vida futebolística no Contos da Bola e deixar o espaço aqui aberto, franqueado, para você fazer a sua consideração, mandar um abraço aqui para quem você desejar. De pronto eu quero agradecer e sempre se colocar à disposição. Não, só se eu fiquei esquecendo de alguém, me desculpe, porque são muitos amigos, né? E o que eu